vamos lá. Livro de atividades, tá? Abre na página 33. Livro de atividades, página 33. Essa página aqui. Matemática, tá? Isso, muito bem. Nós estamos estudando um pouquinho o conceito de divisão, né? Então, nós vamos continuar nesse processo aí, estudando divisão, tá? E agora nós vamos completar essa tabela com a divisão que representa cada parte do dia e a quantidade de horas correspondente a cada uma. Então, um dia, você está vendo aqui, ó, escrito em cima da tabela. Um dia é igual Qual é a página, tia? a 24 horas. Página 33. Um dia corresponde a 24 horas. Saí de azul no retângulo azul da sua página, bem em cima, tá? Então, se eu tenho um dia correspondendo a 24 horas, aí a primeira linha da tabela, a metade do dia é igual a 24 dividido por 2, porque eu já sei que para achar a metade, eu divido por 2. Então, 24 dividido por 2. Então, eu tenho dois tempos, né? Dois períodos de 12 horas. A metade de 24 horas. Agora, quando eu quero achar a terça parte do dia, eu vou fazer que divisão? 24 dividido por 3. 24 dividido por 3. Muito bem. Quanto é 24 dividido por 3? Vamos pensar lá na... Isso, a gente tem que pensar lá na tabuada de multiplicação. Que número eu multiplico por 3 para achar 24? 8, né? Então, eu sei que num período de 24 horas, então, eu tenho 3 períodos de 8 horas. 8 horas, 8 horas, 8 horas. Mas se eu quero achar a quarta parte do dia... 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, muito bem. É igual a 6. Igual a 6. Por quê? Porque 6 multiplicado por 4, que é a operação inversa, é 6. Então, eu já sei, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, em um dia de 24 horas, eu tenho 4 períodos de 6 horas. Ok? Até aqui tudo bem, né? Espera aí que eu ainda tô copiando. Tudo bem, tô esperando. Eu tô só dando um giro aqui para ver quem tá fazendo a tarefa direitinho. Quem ainda está copiando. Olha, que bom, eu já tenho joinha aqui. É essa divisão, quando se sabe a multiplicação, ela é essa moleza. Ela é bem mais fácil. Muito fácil, né? Mas se souber a multiplicação, tá? Ok. Passando para a atividade 6. Já posso, né, pessoal? Pode. Atividade 6. Olha, as imagens a seguir mostram as principais atividades da rotina de Gabriel durante o dia de ontem. Cada quadrinho representa 1 hora do dia. Então, é o tempo que ele gastou em cada atividade. Então, aqui, ó, se tem um quadrinho com ele tomando café da manhã, quer dizer que ele gastou quanto tempo? 1 hora. 1 hora, muito bem. Aqui eu tenho ele estudando em casa. Quantos quadrinhos tem? 2 horas.
2 2 horas. quadrinhos, então 2 horas. Ele lendo com a família. Quantos quadrinhos 1 tem? hora. 1 hora. Muito bom, perfeito. Então, nós iremos transformar isso em uma tabela, tá? Então, olhando os quadrinhos, nós vamos dizer qual o tempo que ele gastou em horas. Me ajuda primeiro, porque agora você tem que olhar no quadrinho que está no seu livro para me ajudar a construir a tabela. Depois eu deixo você copiar. Então, quanto tempo ele gastou tomando o café da manhã? 1 hora. 1 hora. Para fazer a lição de casa? 2 horas. Ler um livro com os pais? 1 hora. Ajudar na limpeza de casa? 1 hora. Almoçar em casa? 1 hora. Ir à escola de ônibus escolar? 1 hora. Estudar na escola? 4 horas. 4 horas. 4 horas. Voltar para casa de ônibus escolar? 1 hora. Hora. Brincar de bola em casa? 1 hora. Fazer aula de natação? 1 hora. Andar de bicicleta no parque? 1 hora. Tudo bem. Jantar com a família? 1 hora. Dormir? 8 horas. 8 horas. Por que que eu não coloquei horas, horas, horas aqui? Porque aqui em cima já está escrito, ó, tempo em horas. Então, eu preciso colocar só o número. Então, agora eu vou deixar você copiar, tá bom? Só o número, não precisa colocar horas. Você já tem aí em cima. 28. Chamar um montão de 1, 2, 4 e 8. Como que é, Amanda? É para escrever um montão desses 1, 2, 4 e 8. É, do jeitinho que tá aqui. Exatamente. Tá bom. Pronto. Pronto, tia. Pronto, também terminei. Ainda tem alguém copiando? Eu. Tá. Hora que eu terminar, me avisa. Se você somar, se você tiver curiosidade de somar essas horas aqui, ó, vai dar 24 horas, certinho. O tempo dele foi dividido todinho em horas, tá? Sofia Lima, você quer falar? Pronto, tia. Tá, Gabi, muito obrigada. Sofia Lima, você quer falar alguma coisa? Não, tia. Ah, que a mão tá levantada. Então, Deu 24 horas realmente. 24, exatamente. Então, vamos lá responder essas questões aqui, ó. Se for verdadeiras, nós vamos marcar o X e justificar. Se forem falsas, nós não vamos marcar o X, mas vamos justificar, tá? Então, pensando nas horas que o Gabriel gastou ontem, as atividades que ele fez em 24 horas. Vamos pensar. Gabriel dormiu a metade das horas do dia de ontem. Ele dormiu 8 horas. Isso corresponde à metade? Não. Sim. Não. Eu já vi lá atrás, ó. A metade do dia de 24 horas, quantas horas são? 12. 12. Ele dormiu quantas horas? 8 horas. Ele dormiu 8 horas? Bem, então, olha aqui. Eu não vou marcar, mas eu vou justificar. Errado. Gabriel dormiu 1/3 das horas do dia, pois 24 dividido por 3 igual a 8. Não copie ainda, tá? Me ajuda aqui primeiro. Depois você copia para você entender o exercício, tá? Faz junto comigo. Senão só copia e não entende nada.
Quando estava acordado, Gabriel passou 1/3 das horas do dia em sua casa. Pensa comigo, volta no exercício lá no exercício 5. 1/3 da hora do dia, quanto é? Quantas horas são? São 8 horas. 8 horas. 8 horas. Conta para mim se ele passou 8 horas em casa, nas atividades que fala assim, ó, em casa, sem contar o tempo que ele estava dormindo, tá? Não. Vamos pensar aqui, o que ele fez em casa? Tomou o café da manhã, foi em casa? Em casa? 7 horas. Em casa? Foi em casa, 1 hora. Fez a lição de casa? 2 horas. 2 horas. 2 mais uma que eu já tenho, 3. 3. Leu um livro com os pais? 4 horas. Ajudou na limpeza de casa? 5 horas. 5 horas. Almoçou em casa? 6 horas. 6 horas, tá. Aí foi para a escola, voltou. Brincou de bola em casa? 7 horas. 7 horas. Jantar com a família? 8 horas. 8 horas. Então ele passou. Ele brincou de bola dentro de casa? Brincar de bola em casa. Não sei se foi dentro, mas foi na casa dele. Então, ele passou 1/3 das horas do dia em casa. Certo? A soma das horas que ele ficou em casa dá um total de 8. 8 horas, 1/3 de 24. Ok. Última questão. Gabriel gastou 1/4 das horas do dia para ir à escola, assistir às aulas e voltar para casa. Quanto que é 1/4? 6 horas. 6 horas. Vamos ver então. Ele gastou quanto tempo no ônibus? Para ir para a escola? 1 1 hora. Quanto tempo na escola? 4 horas. 4 horas. Quanto tempo voltando para casa? 1 hora. Ora, deu então 6 horas, 1/4 das horas. Então, certo, ele gastou 6 horas nessas atividades, ou seja, 1/4 de 24 horas. Agora eu vou dar um tempo para você copiar, tá bom? Acabei, tia.
Ok. João Vitor, abre seu vídeo. Eu ainda Pode tenho parar, gente Chico. copiando? Tem. Tem, tá. E na Quando última. terminar, me avisa. Tia Márcia, acabei. Tá, obrigada, Marcela. Pronto, tia. Também terminei. Ainda tenho alguém copiando? Eu. Eu posso ler depois o de baixo? Pode. Tia, mais ou menos que horas que você manda o link da aula? Normalmente, Sara, eu mando depois das 5. Só que ontem, por exemplo, eu estava no médico. Então, eu mandei quando eu voltei. Então, tem situações que eu preciso enrolar um pouquinho. Por exemplo, domingo eu vou à igreja. Então, normalmente eu mando depois. O dia que eu estou em casa, eu tento mandar por volta de 6 horas. Mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu preciso sair, eu tenho atividades aqui em casa que eu tenho que fazer. Ontem, por exemplo, eu estava no médico, então eu não tive como mandar antes. Ontem, Bom, tia, eu fui lá pra fazenda. pessoal, queridos, eu posso passar então para a atividade 7? Sim. Posso, né? Posso, Rafael? Pode? Então tá bom. Então, olha só. Annalise, lê para nós então. Você já ouviu falar de hibernação? Lê para nós o que está no papelzinho amarelo, por favor. É o processo no qual alguns animais entram em sono profundo durante o inverno para sobreviverem ao frio e à falta de alimento. Certo. Então, como eles não conseguem achar alimento, eles procuram não gastar energia, né? Então, eles entram nesse processo de hibernação. Ou seja, eles diminuem a temperatura corporal deles, o metabolismo deles, né? A queima de energia fica bem pequena, então ele consegue sobreviver com pouca comida. Inclusive, se alguns levantam, vão lá para fazer xixi, por exemplo, volta, né? Mas é um processo que o próprio corpo utiliza para eles não sofrerem com a falta de alimento. Os hamsters hibernam por um período de até uma semana, que corresponde a aproximadamente um quarto do mês. Com base nessa informação, descubra quantas semanas aproximadamente há em um mês. Olha, ele hiberna um quarto do mês, uma semana. Então, para eu descobrir quantas semanas aproximadamente tem no mês, eu vou fazer 4 vezes 1, né? Quanto que é 4 vezes 1? 4.
4. Então, quantas semanas há em um mês? 4. 4. Então, em um mês há aproximadamente 4 semanas. Pode variar um pouquinho, mas normalmente é isso. Então, um mês tem só 4 semanas? É, aproximadamente. Sério? Uhum. Que pena. Posso seguir, meus amores? Não. Não. Pode. Pode. Pode seguir. Pode. Não. Não. Pode. Tem algum não pode ainda? Eu. Tá, então assim, ó, 30 segundinhos, tá? Ah. Pronto, Sara? Agora pode. Tá bom. Então, agora vamos ver os morcegos. Ah, pai, olha eu dando a cola aqui. Os morcegos e os ursos hibernam por aproximadamente 6 meses, ou seja, metade do ano. Se eles hibernam 6 meses e já está me falando aqui que é a metade do ano, quantos meses tem um ano? 12 meses. 12 meses. meses. 12 meses, porque 6 vezes 2 igual a 12. Logo, um ano tem 12 meses. Eu tinha copiado, tia. Você me deu cola. Ô, tia. Pois é. Eu não, eu já Olha, sabia. Olha, eu coloquei um ano tem 12 meses. Aí depois que eu coloquei a continha. tá. Morcego é um bichinho muito feio, né? Nossa Senhora. Descobrindo onde era. Eu tava descobrindo onde era a cabeça dele, não tô nem sabendo onde tá o pé dele. É, ele tá de cabeça para baixo, né? Tá com a asinha fechada, a cabeça dele tá embaixo. Mércia, Ah, tem uma casa abandonada lá na fazenda. Eu já vi um bebezinho, tia Mércia, desses daí. aí tem morcego lá, Marcelo? Nossa, e muito. Os meninos entrou tudo lá, nós saiu quase caindo de cima da escada. Ô, pai. Eu fui em um acampamento uma vez que o quarto que eu dormia tinha um cacho de bananas e toda noite entrava morcego lá para comer essas bananas. Ai, vai passar medo. Eu lembro que eu tinha, na minha fazenda tinha uns morcegos e assim, como que eu coloquei o nome em um e nem era meu, coloquei de Draculaura, outro de Drácula, de Batman. Nossa, meu Deus. Olha só, então vamos seguir aqui. Vamos ler essas informações sobre o sono dos animais. Sofia Ferrari, lê para mim sobre os gatos. Em média, os gatos domésticos passam um terço do dia acordados. Muito bem. Então, um terço do dia acordado, isso quer dizer que eles passam 2/3 do dia dormindo. Mas gato é folgado, hein? Sofia Lima, lê para mim sobre os gorilas. Os gorilas passam metade do dia dormindo. Metade do dia dormindo. O nosso Deus. Então, dorme 12 horas, hein? Gabi, lê para mim sobre os ursos. Sim, os ursos dormem 8 horas por dia quando não estão hibernando. Posso ler o do tigre? Então, tia? 8 horas por dia, gente, que ele dorme. Posso ler, tia? Pode, tigre. Os tigres dormem até 18 horas por dia.
Tia Mércia, eu posso ler do tatu? Uau! Pode ler, Marcelo, pode ler do tatu. Os tatus passam apenas um quarto do dia acordados. Ó, só, esse aí dorme bonito, hein? Agora nós vamos ter essas informações aqui na nossa cabeça para fazermos a próxima atividade. Já pega para mim um lápis de cor vermelho e um lápis de cor verde. A gente vai fazer, por acaso, coisa de falso e correto? Não. Pegou o lápis verde e vermelho? Sim. Não. Agora nós temos que pintar de vermelho a parte do dia que os animais ficam acordados e pintar de verde a parte do dia que eles dormem. Então, o gato doméstico, ele dorme quanto tempo? Aliás, quanto tempo ele passa acordado? Ele passa acordado um terço do dia, né? Então, quer dizer que ele fica acordado um terço do dia e ele dorme os outros 2/3 do dia. Quanto tempo ele passa acordado? Em horas. Em horas? Aqui é 1/3 do dia é quantas horas? 12 horas. É 12 horas. 1/3, Então, gente, não é metade. 6 horas. 1/3. 8 horas. 8 horas. E ele dorme aqui, ó. 8 mais 8. É igual a... 16. Ele dorme 16 horas? 16 horas, isso mesmo. Eita, bicho folgado, hein, tia? Olha só. O gorila, quanto tempo ele passa acordado? Metade do dia. Metade do dia dormindo e metade acordado. Então, nós vamos pintar metade de vermelho e metade de verde. Quanto tempo é a metade de um dia que ele passa acordado? 12 horas. 12 horas. E 12 horas dormindo. E o urso? O urso dorme quantas horas por dia? 8 horas por dia. Quando não estão invernando. Quando não estão hibernando. Então, ele só dorme 8 horas, então quer dizer que ele passa 2/3 do dia acordado. E dorme 1/3. É o contrário do gato. Então, ele passa acordado 16 horas e dormindo 8 horas. E a aula vai acabar. A Márcia tá formando uma escada. Isso, a aula vai acabar. Aí, quando voltarmos, nós terminamos, tá bom? Tá bom. Então, tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tia Márcia. Agora todo mundo vai sair. Tchau, tia Márcia.